Muito bem, obrigado, desembargador. Agora, tem o seguinte, na mesma operação houve a prisão de conhecidos bicheiros lá do Rio de Janeiro, como Antônio Petro e também outros que são verdadeiramente conhecidos em todo o país por envolvimento com o jogo do bicho, o máfia de caça-níqueis. O senhor tinha amizade com essas pessoas? Ademar Cardoso, quando eu fiquei sabendo que nessa Operação Furacão haviam sido presos os empresários do jogo do bingo, confesso a você que fiquei extasiado. Porque eu, inclusive, não sabia que pessoas que lidavam com o jogo do bicho eram também aquelas que lidavam com o bingo. Porque ao proferir as decisões sobre máquinas caça-níqueis, o que vem na petição inicial é o nome da empresa. E eu nunca olhei quem é a empresa e quem está se beneficiando de uma decisão na medida em que ele ou essa pessoa tem ou não tem direito. Essas pessoas eu não as conhecia, fiquei conhecendo na prisão, porque, por incrível que pareça, eu não tive prisão especial. Eu fui algemado e fui colocado numa prisão comum, com grade e tudo, como qualquer bandido de alta periculosidade, e lá realmente fiquei conhecendo o Anísio Abrão Davi, o Turcão e todas essas pessoas que lá estavam. E aproveitei a oportunidade para perguntar, inclusive, ao Anísio quantas vezes ele havia sido preso. Ele virou para mim e disse assim: desembargador, eu não me lembro mais, mas mais de 40. Porque no Brasil, prender os donos de bingo dá ibope, porque ajuda até a eleger senador. E ele se referia, evidentemente, a Denise Frossá, que foi juíza no Rio de Janeiro, que mandou prender bicheiros e acabou se elegendo depois uma senadora, mas cujo mandato não foi adiante, porque ela acabou não se reelegendo em mandatos posteriores. Mas são pessoas com as quais eu não tinha o menor contato, conhecia pela imprensa, vi uma vez e nunca mais vi. As encontrei lá na prisão, porque o ministro César Peluso mandou que me colocasse na mesma prisão que estavam esses donos de bingo. Muito bem, agora nós gostaríamos de saber, desembargador, sobre o que é que o senhor pensa a respeito de um episódio no Brasil envolvendo essa magnitude. O senhor, um desembargador vice-presidente, sendo preso, algemado pela Polícia Federal, mostrado pela imprensa para o Brasil. O que é que o senhor pensa a respeito disso no nosso país? Bem, no Brasil, pela Constituição, os juízes gozam de uma garantia que nós chamamos de garantia política, de não ser responsabilizado pelas sentenças que profere, porque profere muitas e às vezes erra, e de só ser criminalmente punido se agir com dolo ou culpa grave. No meu caso, aconteceu o inusitado. Eu fui preso e estou sendo processado porque dei uma sentença para liberar máquinas de caça-níqueis, porque os meus colegas do Tribunal Regional Federal haviam dado liminares para que essas casas de bingo funcionassem. É preciso que isso fique bem claro, porque o chefe do Ministério Público Federal, Antônio Fernando de Souza, disse lá na denúncia que havia se formado no Tribunal Regional Federal da 2ª Região uma quadrilha para viabilizar o jogo do bingo no Rio de Janeiro. E nessa quadrilha colocou eu e o desembargador Ricardo Regueira, quando nós não demos uma decisão sequer para o funcionamento de bingo no Rio de Janeiro. Eu dei uma decisão para liberar essas máquinas porque os meus colegas haviam dado essas liminares. Agora, eu sou talvez dos poucos desembargadores que sofreu essa violência por parte da justiça. Isso não me diminui em nada. Eu não me sinto diminuído pelo fato de ter sido preso. Ao contrário, eu me sinto engrandecido porque pude ver o que é uma prisão por dentro. E digo a você, Ademar Cardoso, uma coisa. Muitos daqueles com os quais eu convivi nesses 9 dias que fiquei encarcerado têm alma muito mais grandiosa do que muitos juízes que eu conheci nesse país. E se, na verdade, a justiça tivesse nascido do lado de dentro de uma prisão,
eu garanto a você que ela seria uma justiça muito mais justa do que a justiça que nós temos. São passados 4 anos e muitos ainda se passarão, porque até hoje o processo no Supremo Tribunal Federal não deu um passo. E olha que já está no segundo relator, porque o primeiro relator foi o ministro César Peluso, que simplesmente ofereceu uma denúncia que também não tem pé nem cabeça se você for fazer uma verificação sobre as datas em que realmente aconteceram esses fatos. E o segundo é o ministro Gilmar Mendes, que até agora, no momento, infelizmente, também não fez nada. Ok, muito bem. No próximo bloco você vai entender melhor o porquê estamos entrevistando o desembargador Carreira Alvim em linha direta, via internet, com o estado do Rio de Janeiro. Ele vai estar aqui em Campo Grande e você vai saber o motivo. Poderá estar pessoalmente com ele. Eu volto no instante. Fogo pra todo lado, era brasa viva.